Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou comentar sobre a história do pai e a família. O fone de ouvido, naquela conjuntura, é a palavra de Deus. Então o pai que caminha com a palavra de Deus e com a vontade de Deus na sua vida, escutando a palavra de Deus, transforma e leva a sua filha e a sua esposa para esse caminho. Tá bom. Aqueles dois outros, eles estavam caminhando na praça e ele estava levando sua família num lugar bonito, uma caminhada bonita com Cristo. Acontece que veio dois rapazes, perturbar ele, que tinha colocado como uma espécie de imã aqui nele, e que quando ele tirou o fone de ouvido ficou de tal forma ficou mudo, ficou surdo e não conseguia escutar, ficou muito surdo. Então, quando ele tira Deus da vida, tira a palavra de Deus da vida e começa a escutar as insídias do mal na vida, você começa a não escutar mais a palavra de Deus que está no seu coração e na sua caminhada como essência de pai ser humano. E aí, você tem que ficar atento às palavras de Deus na sua vida, para fazer a vontade de Deus, para levar a sua família junto. Porque você é pai. O pai é o primeiro diretor espiritual da família. É ele que tem que dar o primeiro exemplo de penitência, de oração e de Eucaristia. É o primeiro a dar a caminhada certa, o caminho certo, o seguimento certo, a direção certa de levar a família. Ele é a chave para levar a família a Cristo. O pai é a chave. Tá bom. O pai racional é a chave disso. Então, quando é tirado dele e ele fica surdo e não vê a palavra de Deus e a vontade de Deus na sua vida, o inimigo vai levando ele para longe da família, de tal forma que ele já esqueceu que tem uma família. E isso está dizendo que nós, pais, não podemos viver a vontade do mal da nossa vida. Que a gente vai se afastando da família, afastando e caindo nas ciladas, que foi aqueles debatentes, aqueles dois rapazes juntos ali, bora, compra esse produto, bora, compra, é ele que vai melhorar a sua vida, sendo que ele está falando assim, sai desse caminho de Deus, sai, bora, sai. E de tal forma que você se perde no caminho se não seguir a vontade de Deus, e aí você não vê mais sua família, não sabe onde está mais sua mãe, onde está sua esposa, aonde está sua filha. Tá bom. E aí você vai caminhando a rumos desconhecidos de tempestade, de desamor, de ofensa, de maldade, junto com o mal na sua vida. E ele vai te persuadindo, vai querendo te integrar, de tal forma que uma hora você chega e fala, percebe a maldade, fala assim, nossa, onde está minha esposa? Aonde está minha filha? E aonde esse pessoal está me levando? Para onde você está se levando? Onde você está se deixando levar? É a oração, é a penitência, é a comunhão ou não? Ou você está deixando levar você para lugares obscuros onde a sua mente está perturbada com as preocupações do mundo e esquecendo de ser o diretor espiritual, o primeiro a orar da sua família? E aqueles dois rapazes foram intrigantes, são ameaçador, são persuasivos, eles são contaminantes, ele está ali para te perder mesmo. A função dele é o mal na sua vida. E você vai estar combatendo o mal. Como?
Aí Jesus deu a solução. Ele vai observar que está errado primeiro. Falou assim, está errado. Eu estou no caminho errado, realmente. Eu preciso voltar para minha família. E como que você volta para a família? Aí Jesus deixou o caminho de volta. Você se afasta primeiro daquela voz, daquelas más vontades, daquela vida desregrada. Aí você encontra pessoas que estão caminhando para Cristo, que são nossos irmãos que estão caminhando para Cristo. E a igreja, quando ele vê a igreja e fala, nossa, eu vou me esconder ali, é um lugar aonde o inimigo não vai te atacar. Ele pode até te ferir, mas ele não vai te atacar, porque você voltará para Cristo e Deus, com sua divina misericórdia, vai fazer a graça de Deus você vai ficar forte com a graça de Deus dentro da igreja. E aí percebe que quando ele sai da igreja, ele fala, agora eu tenho que procurar minha família. Ele vai primeiro para a casa dele. Então o primeiro lugar que você volta é para casa. Só que se voltar para casa, em aqueles rapazes, ainda está presente na sua mente. Você vai passar por tribulação. Voltar para casa é você saber que o lugar aonde a igreja tem que ser também é na sua casa. Então tem a igreja que a gente vai e a igreja que é sua casa. Então tem a igreja, sua casa é uma igreja. É onde você liga a sua família a Deus. Então você vai voltar a fazer da sua casa uma igreja, uma pequena igreja, né? De interligação de você com a sua família. Isso vai ser tribulação, mas você tem que estar ali, ó, firme, já sabendo, escutando a palavra de Deus. Voltou para casa, muita tribulação aconteceu, ele viu uma ambulância, falou assim, nossa, minha filha morreu, aquelas turbações, sabe o que é isso? Se voltar para casa, é as preocupações da vida que você tem, que primeiro Jesus falou assim, aspirai as coisas do céu e os demais coisas será acrescentada. Confia em Cristo, confia nessa palavra. O que você precisa para viver, o necessário, Deus vai te dar, porque você aspirou as coisas do céu. Confia nele, confia em Cristo. Você voltando para casa, chega lá, você vê um anjo. Tem muita linguagem mística também, mas eu vou falar a linguagem objetiva. Você vê o anjo, e o anjo é o caminho certo, que aí você vai estar em Deus e ele vai te dar um anjo protetor, né? O anjo de Deus vai ficar ali, já está com você, seu anjo da guarda, e você vai começar a escutar somente a palavra de Deus dentro de casa. Chegou dentro de casa, ele viu o pai dele. O pai dele tinha acabado de chegar de viagem, mas tinha um tempo que ele estava lá. Aí ele gritou, cadê minha família? Quem tem alguém aí? Aí o pai dele falou assim, eu estou aqui, cheguei de viagem. O pai dele estava lá para dar apoio para ele nessas horas difíceis. Automaticamente ele estava lá porque o pai dele já era o pai dele. E o pai dele já sabia que nessas horas ele era um combatente também. Então ele saiu em prontidão, o pai dele também, para ajudar o filho, porque o filho precisava do pai. E o pai, ele é sempre o diretor espiritual. Estava lá para ajudar. E ele, então, saiu à procura do filho e da mãe. Não que ele saiu à procura, é místico, né? Ele agora vai também colocar o caminho de Deus na sua família. O pai vai fazer isso, né? E o que vai acontecer? Você vai à procura, porque eles se perderam no meio do caminho, sem que você saiba. E você deixou primeiramente se perder, né? Porque a mãe avisou você que não faz isso, não escuta, porque é uma desunião, é onde os seres humanos estão todos com desamor. E a mãe falando, não vai, é sua intercessora, não vai, e você foi. Mas você voltou para casa, à luz de Cristo. O Espírito Santo está fazendo parte de você. E quando você vai para fora de casa procurar e vê que sua casa era perto da igreja, você olha assim, mas como eu estava tão perdido? Como eu não percebi que a verdade estava do meu lado? A verdade é Cristo. E Cristo, a sua casa e a igreja tem que andar lado a lado. Servindo a igreja com sua pastoral, né?
e também servindo sua casa, com o seu trabalho, com a sua labuta, fazendo o necessário para você viver, porque Deus permite que você tenha o necessário, porque tudo que você tem na terra que é necessário é vontade de Deus. Tudo que é a mais do necessário é vaidade. É vaidade, tá bom? E só Jesus sabe o tanto que você precisa. E você precisa ter essa comunhão com Deus para você saber o que você realmente precisa. E aí ele procurou a família e não encontrou. Foi atormentado também. Quando ele sai de casa, toda vez que ele sai de casa ou da igreja, o que acontece? Atormentações. Toda vez que você procura outros caminhos que não é Jesus, a sua vida será uma desgraça. É comprovado isso. Você sendo o primeiro diretor espiritual para você avaliar uma família, olhe para o pai e veja o que de fato ele faz na vida dele, é o que ele está dando de exemplo e fazendo para a família dele caminhar. Então você tem que ser o primeiro, prontidão, né? Você tem que ser o primogênito, o salvador, você tem que ser o Jesus Cristo da sua casa. E sai para procurar e quando não encontra, volta triste. Por quê? Por que você não encontra aí a sua família? Porque de fato você não cuidou direito da sua família. Nesse momento em que você precisava cuidar. Mas a mãe e a filha retornam para casa. Ela retorna para casa e encontra o caminho de casa, apesar de ter passado por muita tribulação, porque você abandonou sua família e agora eles têm que reencontrar o caminho juntos, sozinho. Então sem um líder espiritual é muito difícil. Aí ela volta para casa e ele fica feliz. E aquele alívio é que agora eu sei como viver em Cristo. Agora eu sei que eu sou o diretor espiritual da casa. E eles viveram felizes para sempre. Ele viveu feliz porque ele colocou a casa dele, o líder da casa espiritual, colocou a casa dele em Cristo e colocou a casa dele na igreja, interligado na casa dele, que é a família, em Cristo. E uniu Cristo à família e ele ficou aliviado. A família dele agora andava em Cristo. Quando a família anda em Cristo, a salvação é para todos. E isso tem outras ideias místicas, mas isso já basta. O ser humano por si só consegue ver o amor de Deus na família. E o pai, você pai, é o primeiro a se fazer penitência pela sua família. Porque senão a sua vida não vai ficar legal, vai virar uma desgraça a sua vida, tá bom? Ah, Ítalo, mas você está desejando isso para minha família? Não, é a verdade que acontece, tá bom? Esse é o entendimento à luz do Espírito Santo, para um objetivo, um entendimento objetivo para vocês saberem como é a caminhada, como precisa ser a caminhada. Agora, paramos e observamos se de fato nossa vida, como pai, está nesse rumo de penitência, de oração e comunhão com Cristo. Penitência, gente. Joelho no chão. Você tem que ter um horário de oração. Você tem que ter horário de ir na missa. Você tem que ter um horário de fazer as penitências. Você tem que saber o que é penitência na sua vida. Assim como o padre tem que atender as pessoas, os penitentes, né? Que é uma das principais penitências do padre. Você também tem que saber qual a sua principal penitência. Sabe qual é a sua principal penitência? É tirar aquilo que de fato faz de você ruim para Deus. Você extrai aquilo que é ruim, mais ruim da sua vida e fala, eu te entrego, Jesus, como penitência. E aí você vai viver em paz, tá bom? É esse o entendimento mais claro, mais simples e objetivo que a gente precisa viver. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.